Olá, boa tarde a todos. Entretanto, reparei que já estávamos em direto, ainda não tinha percebido, estava à espera. Peço desculpa. Ora, antes de mais, apresento-me, sou a Sofia, faço parte do Departamento Pedagógico do CNED e hoje estou aqui juntamente com a doutora Maria, peço desculpa, que vem em representação da Associação Manifestamente fazer parte da nossa Semana da Saúde Mental, que já vai no terceiro dia e que nos vai apresentar a Associação Manifestamente e, portanto, sem mais demoras, aliás, com uma demora, fazendo só um pequeno reparo aos nossos participantes, que temos um formulário de questões anónimas que estão à vontade para fazer as perguntas que considerarem pertinentes e serão respondidas depois no sábado, também anonimamente. Não anonimamente, mas não serão, não diremos quem fez a pergunta, portanto estão profundamente à vontade. E sem mais demoras, dou a palavra à Maria para iniciar a sua apresentação, realçando também que podem colocar as questões que considerarem necessárias e que queiram ver esclarecidas. Obrigada. Olá, então boa tarde e aproveito também para agradecer o convite do Conselho Nacional de Estudantes de Direito em nome da Manifestamente e em meu nome. Eu chamo-me Maria Moreno, sou interna de Psiquiatria do segundo ano e faço parte desta associação que é a Manifestamente. Mais à frente já vou falar dela, mas portanto o tema principal que nos traz aqui hoje é então a saúde mental, a necessidade de empatia e de ação. Já têm estado a falar de saúde mental ao longo desta semana e se calhar já abordaram também o porquê de falar em saúde mental, porquê em falar doença mental, é bastante prevalente e também já agora parabéns por terem tido esta iniciativa. A verdade é que no mundo, em média, 1 em cada 7 pessoas tem uma doença mental ou sofre de problemas de abuso de substâncias. O que é que isto significa? Cerca de 15% da população mundial vai ter um problema como ansiedade, depressão, de esquizofrenia, doença bipolar, etc. E então, qual é, assim, o impacto que isto tem na nossa saúde? Há uma medida aqui importante, que são os Disability Adjusted Life Years. Esta medida dá-nos uma média dos anos que foram perdidos por causa de uma dada doença, seja por morte prematura, seja por anos vividos com menos qualidade de vida. E a verdade é que podemos ver aqui, a nível global, as doenças mentais constituem cerca de 5% destes anos perdidos de todo o pool de doenças que podem afetar os humanos. Agora, se estivermos a falar do caso de Portugal, isto ainda é mais significativo. Temos aqui as doenças mentais como a quarta principal causa de perda de anos de vida, ou por mortalidade prematura, ou por uma vida com menos qualidade. E realmente, Portugal é um país que se distingue em nível dos países do sul da Europa neste campo. Houve um estudo epidemiológico de saúde mental em 2014, é assim o maior estudo que temos nesta área em termos epidemiológicos, e que apurou que mais de 1 em 5 dos indivíduos da amostra apresentou uma perturbação psiquiátrica nos últimos 12 meses. O que é que isto significa? Isto coloca-nos como o segundo país da Europa com maior prevalência de problemas de doença mental. E estamos muito perto do país que está em primeiro, que é a Irlanda do Norte. E realmente, em relação a outros países do sul da Europa, temos uma prevalência mais alta, temos uma prevalência mais própria de países do norte. Isto acontece muito à custa das perturbações de ansiedade, ou seja, nós temos uma prevalência muito elevada de perturbações de ansiedade que está aqui a contribuir para aumentar os nossos valores totais. Neste estudo também se apurou que muita gente que precisa de tratamento não está a ter acesso ao mesmo, ou seja, o treatment gap para casos ligeiros era elevadíssimo, era de 80%, e em perturbações graves era de 33,6%. Isto também é um valor demasiado alto. E há um atraso na procura de ajuda, tudo isto a contribuir para os nossos números, que são de facto impressionantes. Abordando agora um pouco o conceito de estigma. Pronto, se pegarmos assim numa definição a dicionário do que é o estigma acaba por ser uma marca, uma cicatriz perdurável, também definido como uma marca infamante feita com ferrete, ou seja, aquelas marcas que se faziam no gado e que em tempos até se chegaram a fazer em escravos. Pegando numa definição mais abrangente daquilo que se usa a palavra estigma atualmente, passa pela rejeição social de indivíduos ou grupos de indivíduos com base em características que diferem da norma,
baseados em estereótipos e preconceitos que levam à discriminação e desigualdade de oportunidades. Acaba por ser também interessante que as sociedades vão sempre estigmatizar algumas condições e alguns comportamentos, porque ao fazerem-no acabam por gerar uma certa solidariedade de grupo, ou estarmos aqui a gerar os outsiders e os insiders. E ora bem, porque é que falamos em estigma quando falamos em saúde mental? Aquilo que se verifica é que na sociedade existem uma série de preconceições relativas à saúde mental e relativas a quem sofre de doença mental. Ou seja, muitas vezes há a ideia de que quem tem uma doença mental pode ser perigoso, não tem capacidade para trabalhar, pode inclusivamente ser responsabilizado pela sua doença, ou seja, isto não acontece noutras áreas da medicina. Nós não vamos dizer a alguém que tenha uma gripe que poderia tentar não ter a gripe, não vamos dizer a alguém que cortou a mão que podia tentar não ter cortado a mão, a alguém que precisa de estar de cama não lhe vai ser dito que o melhor é arrebitar e sair da cama, e também não dizemos a alguém que precisa de fazer injeções de insulina se não tem medo que fazer esse fármaco esteja a alterar a sua personalidade e o seu funcionamento. Ou seja, há aqui uma série de particularidades na saúde mental relacionadas com o estigma. E porquê é que isto acontece? É muito por falta de informação, sendo que esta falta de informação também é muito perpetuada na nossa comunicação social. Ou seja, em relação, por exemplo, à violência, muitas vezes quando há um crime violento, por vezes até mais bizarro, sem qualquer dado, é logo atirada a hipótese de que quem o fez teria uma doença mental. Ou mesmo agora, mais recentemente, com esta questão da guerra na Ucrânia, inicialmente ouvia-se muito dizer na comunicação social que Putin estaria com uma doença mental, não estaria bem nesse campo. Ou seja, atira-se este termo muito facilmente em coisas em que ele não faz sentido, e a verdade é que a forma como falamos é importante e pode fazer toda a diferença. E então o estigma na saúde mental acaba por ser, como já falámos, um problema de conhecimento, ou seja, falta de informação, que depois se traduz em atitudes que podem ser preconceituosas e também em comportamentos discriminatórios. Isto vai acabar por comprometer o acesso aos cuidados de saúde, emprego e habitação, provoca discriminação, exclusão social, desemprego, viola os direitos humanos e pode causar morte prematura. Além disso, dificulta o acesso da população em geral a este tema. E a verdade é que, se nós considerarmos a saúde e a doença não como dois polos opostos, mas sim como um contínuo, podemos ver que nós podemos prevenir a doença mental se começarmos por promover saúde mental, ou seja, podemos atuar a vários níveis neste processo. Eu, como interna de psiquiatria no meu dia a dia, trabalho com doença mental essencialmente, instituímos tratamentos, visamos a remissão dos sintomas e uma melhoria da qualidade de vida. Já, por exemplo, na Manifestamente, estamos aqui a atuar muito a nível da promoção da saúde mental para interferir neste contínuo. Esta questão dos níveis de prevenção de doença e da promoção da saúde começaram a ser mais abordados no início dos anos 80, com a perspectiva salutogénica, e depois foram mais formalizados na Carta de Otávio em 86, que surgiu da primeira conferência que houve internacional que abordou esta questão da prevenção da doença através da promoção da saúde. E, portanto, como é que nós conseguimos promoção da saúde? É preciso educação para a saúde e políticas públicas de saúde. Sendo que o conceito atual de educação para a saúde não passa apenas por uma mera visualização ou ler sobre um assunto de forma pouco prática, ou seja, passa, ou pelo menos devia passar, por uma aprendizagem crítica, participativa e que tem em vista o empoderamento. Sendo que isto tudo se traduz no conceito de capacitação, ou seja, num processo de desenvolvimento de competências individuais e da comunidade que visem mudanças positivas e a capacidade de resolver um problema com efetividade. Para isto tudo, também é muito importante a literacia em saúde mental, isto é, um conjunto de competências que nos permitem aceder, compreender e usar a informação disponível de forma a promover e manter uma boa saúde mental. Isto aumenta os conhecimentos e competências de cada um, aumenta a autoeficácia, promove a tomada de decisões de forma informada e a resolução de problemas, ajuda a combater o estigma, estimula o pensamento crítico e ajuda na democratização e cidadania em saúde mental. É importante falarmos aqui também do conceito de empatia.
O que é que significa a empatia? Passa por tentar pôr-se na pele de outra pessoa e ver o mundo através dos seus olhos, ou seja, é a capacidade de entender o outro a partir do seu quadro de referência e não do nosso. Estamos a acompanhar o outro em vez de pensarmos por ele ou sobre ele. E isto é diferente daquilo que se designa por simpatia. Em português não tem propriamente uma tradução direta, mas em simpatia a postura é mais de reconhecer que o outro tem um problema, mas não fazer um esforço efetivo para entendê-lo a partir do quadro de referência dessa pessoa. E porquê que isto é importante? Realmente a empatia e a literacia andam de mãos dadas. Os estudos mostram-nos que maior empatia para com um dado grupo, por um lado, aumenta a nossa permeabilidade à informação de literacia sobre ele, mas, por outro lado, uma maior literacia também promove uma maior empatia para com um dado grupo e, portanto, estas duas vão se potenciar mutuamente. Falando agora então da Manifestamente, Iniciativa Cidadã pela Saúde Mental, a Manifestamente tem por objetivos falar, ou seja, pôr as pessoas a falar sobre saúde mental. Juntar significa que queremos que esta conversa seja abrangente, não se fique pelos técnicos de saúde, quanto mais diversa a discussão, melhor. E fazer, isto é, arranjar soluções criativas para que toda a gente consiga ter acesso aos cuidados de que precisa. Somos uma associação sem fins lucrativos e temos membros das mais diversas áreas, de enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, farmacêuticos, especialistas em comunicação, assistentes sociais, e contamos também com um pool de voluntário de áreas muito diversas e tudo isto é importante e acaba por enriquecer muito a discussão que lá fazemos. Vou então apresentar-vos agora o nosso manifesto, ou seja, nós sabemos que existem uma série de realidades. Como já falámos, as doenças mentais são cada vez mais comuns em todo o mundo e têm consequências para a saúde, sociedade, economia e direitos humanos. A saúde mental não é igual à ausência de doença mental, ou seja, novamente, não podemos pensar apenas em doença mental e saúde mental, dois polos opostos, sendo que na saúde mental é uma área em que estamos particularmente habituados a pensar em nós e os outros, os normais e depois os que estão loucos, etc. Quando na realidade tudo isto é um espectro, existem várias áreas cinzentas e a maioria de nós encontra-se algures neste espectro. Por outro lado, também estamos todos à mercê de sofrer alterações de saúde mental ao longo da nossa vida e de ter uma doença mental. Acho que isto ficou mais claro para as pessoas também com a pandemia, que foi uma situação extraordinária, em que se percebeu que realmente, dadas as circunstâncias certas e particularmente com alguma suscetibilidade genética para certas doenças, é possível vir a desenvolver uma doença mental e realmente pode acontecer a qualquer um de nós. Finalmente, há demasiadas pessoas que estão em sofrimento e que não têm acesso à ajuda que precisam. E mais do que isto, o estigma leva a que se isolem além de não haverem os cuidados de saúde suficientes. Portanto, propomos uma série de soluções. É preciso falar, como já referimos, é preciso desfazer o estigma, aumentar o nosso conhecimento sobre saúde mental. É preciso juntar toda a sociedade. A saúde mental é um bem demasiado importante para, como disse, estar só nas mãos dos técnicos de saúde. É uma responsabilidade de todos nós. E é preciso fazer mais, descobrir recursos e criar soluções. Isto porquê? Sabemos que o Serviço Nacional de Saúde está sobrecarregado, sabemos que os privados não são acessíveis a toda a gente, isto são problemas que existem, mas o que é facto é que há pessoas a sofrer agora e que precisam de ter acesso à ajuda agora. E, portanto, é preciso arranjar soluções criativas que ajudem a contornar estas limitações que nós temos. E, portanto, a nossa visão é juntos construir com empatia soluções criativas para melhorar a saúde mental de todos nós. E falando em soluções criativas para melhorar a saúde mental de todos nós, trago então o nosso kit básico de saúde mental. O kit básico de saúde mental é um curso que está disponível online de forma gratuita, tem cerca de 90 minutos de duração, pode ser feito ao ritmo que a pessoa desejar, em qualquer lugar. E é uma intervenção estruturada que explica conceitos básicos sobre saúde mental, para que cada um consiga perceber quando precisa de ajuda e consiga também ajudar alguém que esteja a precisar de ajuda. Tudo começou com um levantamento de necessidades, através do questionário Todas as Vozes Contam.
Depois desenvolvemos um projeto piloto com algumas sessões públicas. Entretanto, veio a pandemia e aquilo que foi pensado para ser um curso presencial foi completamente reorganizado para ser feito em formato online. E a verdade é que, por um lado, ainda bem que assim foi, porque o alcance foi muito, muito maior do que o inicialmente esperado. É flexível, como já disse, é confidencial, tem estratégias gráficas muito apelativas, tem um tom descontraído, mas acompanhado de um rigor científico profundo. E realizando o kit básico de saúde mental, no final há uma certificação, fica-se com acesso a uma área do utilizador que tem ainda mais recursos e, só para deixar aqui uma ideia do que é abordado, os capítulos são uma introdução, depois a componente da saúde mental, seguida dos sinais de alerta, doença mental, como ajudar-me ou como ajudar os outros, como conseguir ajuda especializada, saúde mental em tempo de Covid-19, o kit foi lançado nesta altura, e cidadania pela saúde mental. Dando aqui só um pequeno preview daquilo que abordamos na componente da saúde mental, ao longo do kit é feita uma analogia com uma receita para arroz doce, ou seja, nós sabemos que os ingredientes para fazer um arroz doce são relativamente constantes, mas em várias zonas de Portugal diferentes, é verdade é que vamos ter sabores e apresentações completamente diferentes em função do regionalismo a fazer arroz doce daquele local. Ou seja, passando agora para a saúde mental, há as bases da saúde mental, são mente sã, corpo são, fazer exercício físico, a parte da nutrição, o tempo de descanso, a capacidade de adaptação a circunstâncias difíceis e a nossa ligação aos outros. Sendo que, depois, a proporção de cada uma delas, a forma em como se vai investir em cada uma delas, é um processo importante de autodescoberta e que pode ajudar muito na nossa saúde mental. Um ano depois do kit já temos alguns resultados, tivemos cerca de 15.206 inscritos, 3.777 concluíram o curso, o que dá uma taxa de conclusão que é superior à média dos cursos online, ou seja, temos uma taxa de conclusão de 25%, 82% das pessoas ficaram muito satisfeitas com o curso, 91% consideraram os conteúdos muito importantes. E a maioria dos participantes sente-se agora mais capaz de identificar quando precisa de ajuda, de ajudar-se quando não se sente bem, de saber onde recorrer, que também é muito importante, de identificar sinais de preocupação nos outros e também de ajudar alguém que não se sinta bem. Além disso, as escalas que utilizamos para avaliar o estigma demonstram que o kit tem um impacto na sua diminuição e que, como já vimos, isto também é de facto vital quando falamos de saúde mental. Outras iniciativas da Manifestamente, vou só trazer aqui alguns exemplos. Temos também o programa de capacitação de dinamizadores locais, é um programa destinado a pessoas que queiram contribuir para melhorar a saúde mental em contexto da comunidade, mesmo que não tenham formação em saúde mental. Já tivemos um programa a decorrer com autarquias e tem resultados interessantes, convido-vos a explorarem isso também no nosso site. Já lançámos a primeira temporada do podcast da Manifesta-te e vamos ter uma segunda temporada. Temos convidados diferentes para falar de temas ligados à saúde mental e falamos destes tópicos muito ao estilo da Manifestamente, de uma forma despreocupada e descontraída, mas com um grande rigor científico. E também temos informação constante sobre saúde mental, falamos de vários temas, sendo que a forma mais fácil de ter acesso a toda esta informação será mesmo subscrever à nossa newsletter. Novamente, isso é possível através do site, sendo que os artigos estão também disponíveis para consulta no nosso blog. E pronto, isto era o que eu tinha para falar convosco hoje. Obrigada por me terem recebido e consultem também o nosso site. Não sei se, entretanto, temos alguma pergunta para discussão. Muito obrigada, Maria. Olha, pessoalmente gostei imenso e os meus colegas do CNET, e em nome de todos, agradecemos muito esta partilha. Efetivamente, a saúde mental é um problema que, infelizmente, e como bem disse, agora na sequência da pandemia, que ainda estamos a viver, foi algo que piorou imenso. E daí também esta Semana da Saúde Mental. Eu não conhecia a Associação Manifestamente, fiquei a conhecer, é de louvar o trabalho que fazem e não sei agora se temos alguma questão, ficamos aqui a aguardar só.
mas parabéns pelo trabalho, em meu nome e em nome do CNED, fantástico. E parabéns a vocês também, como já disse, porque são este tipo de iniciativas que combatem o estigma, aumentam a literacia, portanto também estão aqui a ter um trabalho muito importante. Ok, pois, é assim, nós achamos que isto é mesmo muito importante e agradeço também as palavras. Em virtude disto, nós conhecemos muita gente que está a passar dificuldades a nível de saúde mental e muitas vezes essas dificuldades são ignoradas e não deviam, como aqui vimos e tivemos a oportunidade de perceber a nível de efeitos, não é? Na saúde da pessoa. Mas Sim, eu e acho creio. que recomendo fazer o kit, é de facto muito rápido, podem ir fazendo os capítulos à medida de quando tiverem tempo e fica pronto, ficam com essa informação. Entretanto, temos aqui uma pergunta. E o Luís Sena pergunta se sente que este curso está a aumentar a literacia em saúde mental. Sim, sem dúvida. Acho que responde a algumas das perguntas mais importantes que as pessoas nos colocam, em termos de reconhecerem sinais em si, em termos de saber onde procurar ajuda, que às vezes é sempre uma dificuldade, e acho que sim, está a aumentar a literacia e está a combater o estigma. E como eu referi, essas duas coisas juntas são muito importantes e ajudam a promover um melhor acesso aos cuidados e a que estas questões sejam debatidas abertamente, como estamos a fazer agora. Ok, obrigada. Não sei se temos mais questões. Se não, vou só esperar aqui um minutinho. Se não tivermos questões, pois eu agradeço imenso a sua presença, foi muito bom, cumpriu com as expectativas, e pronto, e fica a dica, inscrevam-se e façam o curso. Será? Entretanto, penso que temos outra questão a chegar. Portanto, peço só que esperemos um pouquinho. Entretanto, eu estou aqui a pensar e gostava de perguntar, quais é que são os principais fatores de stress que vocês identificam? Quais são as causas do stress que se vive na população? Que se vê, Na população. em Estamos geral? a falar em geral, na população Talvez universitária? estudantes, na população universitária, que é aquele público-alvo que Sim, mais se interessa. Será sim, época de exames? Será... nos estudantes realmente, e há muitas associações que abordam diretamente os estudantes por várias razões. Por um lado, estes problemas de saúde mental muitas vezes surgem nestas idades, ou seja, quando uma pessoa está nesta altura da faculdade, e portanto a literacia nesta fase é muito importante para sabermos reconhecer sinais em nós próprios. Por outro lado, num estudante há múltiplos fatores. Pode ser o sair de casa e ir para uma nova cidade, começar do zero em termos de relações sociais ou praticamente do zero, a pressão imposta pelos estudos, pelo curso, as exigências, ou seja, são muitas mudanças a ocorrer num período em que as pessoas são particularmente vulneráveis e suscetíveis a este tipo de problemas. E, portanto, é importante sabermos reconhecer os sinais em nós, saber onde pedir ajuda, não ter receio nem vergonha de pedir ajuda, porque é precisamente nesta fase em que os problemas começam a surgir e conseguimos reconhecê-los precocemente que é possível ter uma maior intervenção. Ok, obrigada. Entretanto, temos aqui o Pedro Vério que pergunta o que é que acha que são pequenas coisas que alguém que começa a sentir sintomas de ansiedade ou dificuldades mentais pode fazer para tentar melhorar a sua situação? Ok, pronto. Eu diria que se a pessoa sentir que está de facto a ter implicações no seu funcionamento, na sua produtividade, na forma como se sente enquanto pessoa, é importante procurar ajuda. Há vários caminhos, nem que seja pelo médico de família para começar e depois ver onde é que se pode ser encaminhado, mas o médico de família é aqui muito importante, uma muito importante porta de entrada no serviço de saúde e, portanto, pode fazer a gestão de muitas situações destas também. Por outro lado, às vezes, numa situação de ansiedade reativa a qualquer coisa que não esteja fora de controle e mesmo já numa perturbação de ansiedade, há sempre técnicas que nos ajudam, depende muito de pessoa para pessoa,
mas temos muitos, por exemplo, já a nível do hospital, muitas pessoas referem que ouvir música às vezes é uma boa estratégia, tentar fazer exercícios de respiração também, e felizmente online também há muitos recursos que nos explicam o que é que podemos fazer para tentar controlar a ansiedade. Sendo que felizmente, de facto, há muitas opções, é uma questão da pessoa ver com qual delas se identifica. Meditação não será para todos, ouvir música não será para todos, é uma questão de procurarmos aquilo com que nos identificamos e que funciona para nós. Ok, muito obrigada. Muito obrigada. Já agora mais uma pergunta, já que estamos aqui neste momento em que estamos à espera que alguém faça perguntas, eu gostava de perguntar se considera que a pandemia fomentou a procura de ajuda psicológica ou se, por outro lado, tem a ideia de que essa carência já existia anteriormente. Eu acho que a pandemia trouxe a discussão mais para cima da mesa e, de certa forma, poderá ter ajudado a divulgar mais linhas de apoio, coisas que não se falavam tanto anteriormente. Acho que a situação de isolamento levou a que muitas pessoas quisessem procurar ajuda e realmente falou-se mais de saúde mental. Saúde mental. E, Dessas portanto, acha que as pessoas agora estão mais alerta para estas questões? Eu pessoalmente penso que sim, que as pessoas hoje... E acho que é de aproveitarmos esta onda enquanto não se esquece, não fica esquecido, para transmitir estas mensagens, porque cá está, foi uma pandemia, pode ser qualquer outra circunstância. E portanto é aproveitarmos este momento em que estamos a trazer esta discussão para cima da mesa. Ok, ora, agora, pronto, a nível de perturbações alimentares e déficit de atenção, que são situações que muitas vezes, penso eu, que ocorrem em situações de uma saúde mental menos boa, como é que se pode lidar com isso, do seu ponto de vista? Ou seja, isto também são situações que implicam seguimento, uma referenciação provavelmente à psiquiatria, e cá está, são doenças como as outras e, portanto, nesse aspecto é necessário perceber o que se passa, averiguar os sintomas e instituir o tratamento mais apropriado, mas também são questões que são abordáveis e para as quais temos solução. Falando de algo um pouco mais concreto, como são esses exemplos, acho que o caminho acaba por ser sempre o mesmo. Ok, entretanto temos aqui outra questão do Pedro Vera que nos pergunta se existem formas diferentes de ajudar alguém que sofra por antecipação, ou seja, quanto ao futuro e outros que sofram devido a situações do presente. Sim, isso também são aspectos que são, por exemplo, muito abordados em psicologia. Por exemplo, alguém que faça psicoterapia, que nós chamamos cognitivo-comportamental, que procura quebrar ciclos de pensamentos que ficam na nossa cabeça, ou seja, aquela catastrofização de nunca ter chumbado no exame, mas achar que se vai chumbar. Pronto, que nunca Acontece aconteceu. muito. Não há evidências Achar. reais de isso acontecer e a pessoa está angustiada a pensar que isso acontece, pronto. Cá está, há situações, por isso é que o médico de família é tão importante. Começando no médico de família é fácil perceber se é uma coisa para encaminhar mais para a psiquiatria, se é algo mais para a psicologia, este exemplo que temos aqui, por exemplo, talvez fosse o caso, ou se é uma coisa para ser trabalhada por ambas as partes, ou até se é algo abordável no médico de família. Ok, obrigada. Entretanto, acho que isto é importante esclarecer. Entretanto, temos uma pergunta do Luís. Sente que as redes sociais agravaram os problemas de saúde mental? Eu sinto que, ou seja, eu sinto e a evidência também mostra que, por um lado, é sempre aquela dualidade que há com as redes sociais em quase tudo, não é? Por um lado, graças às redes sociais estamos a ter esta conversa, não é? Está a ser divulgada no Facebook, graças às redes sociais dá-se a conhecer muita informação sobre saúde mental. Por outro lado, estamos muito mais expostos, vemos muito mais do que se passa na vida dos outros. As redes sociais em si são construídas para nós ficarmos um pouco agarrados a elas e, portanto, há que saber gerir isso, retirando as vantagens e tendo conhecimento daquilo que são os potenciais riscos das redes sociais. Pronto, ou seja, em certas situações talvez sim, e noutras foram uma fonte importante para se divulgar muita informação que ajudou muita gente com certeza.
Posso fazer uma pergunta, que eu penso que é importante ver esclarecida? A diferença entre stress, que há pouco falámos, e burnout, porque são coisas distintas, não é? Pelo que sei. Sim, acho que, ou seja, podemos associar ao stress àquelas situações mais comuns que provocam ansiedade em nós, pelo menos coloquialmente assim falando. Num burnout já estamos a falar num síndrome mais definido. E cá está, nós em psiquiatria, em psicologia, guiamos-nos sempre muito também pelo impacto que algo está a ter na capacidade da pessoa funcionar e de fazer as suas tarefas. Ou seja, a ansiedade por si pode ser uma coisa boa, não é? Se for algo que, por exemplo, também na faculdade, se calhar se não tivéssemos ansiedade, não fazíamos. A ansiedade é precisa para sentirmos aquela pressão de entregar um trabalho, pronto. Quando ela se torna incapacitante, e aí já começamos a entrar nesses síndromes, já entramos no burnout, que depois tem outras componentes, já entramos em perturbações de ansiedade. Portanto, o impacto que tem na funcionalidade da pessoa é muito, muito importante para guiarmos o tipo de intervenção que temos que ter. Ok. E considera que a ansiedade, de que agora falávamos, é um sintoma normal ou é um sintoma, neste caso parece-me que estava a dizer que era mais normal, mas acha que deve haver alguma desconfiança ou não, de todo? Acho que há situações em que a ansiedade é perfeitamente normal, ou seja, nós temos que ter em conta, acho que todos nós já experienciámos isto, que há dados contextos que nos deixam ansiosos, que depois isso tem uma duração apropriada, não se prolonga no tempo, e que realmente, em certos casos, até pode ser benéfico, não é? Pode nos motivar. Agora, quando a ansiedade surge do nada, por exemplo, surge numa circunstância que normalmente não nos deixaria ansiosos e depois nos incapacita, aí é a ansiedade patológica. O mesmo com a tristeza, não é? Há a tristeza normal, que acontece por circunstâncias de vida e que tem uma duração apropriada e tem o seu contexto e o seu lugar. Se estivermos a falar de uma depressão, já estamos a entrar no campo daquilo que é uma tristeza patológica, porque está a permear toda a vida da pessoa, não é uma coisa tão limitada, está a pintar toda a vida da pessoa e a prolongar-se muito. Ok. Entretanto, gostava também de perguntar, estamos aqui a falar destas temáticas todas e de procura de ajuda, e eu questiono se a Maria considera que há ajuda psicológica suficiente nas universidades ou se não é suficiente e se precisávamos de ter muito mais pessoas disponíveis, psicólogos, para apoiar estas situações que já vimos que não são assim tão pouco recorrentes. Porque o que me parece é que não, a minha perspectiva é de que não é suficiente. Agora também, como não estou dentro do tema, penso que é importante falar com quem percebe do assunto, como a Maria. Eu não tenho assim dados concretos dos números que temos nas universidades, agora posso dizer que a nível global há uma maior necessidade, sim, e também facilitar o acesso. Facilitar o acesso é muito importante. Mas nós, ao estarmos a ter esta discussão aqui, cá está, já estamos a criar portas de entrada para quem precisa de ajuda a saber o que fazer. Ok. Ora, eu penso que não há assim mais questões, não sei. Entretanto, eu tinha visto um post, só esperando que venham mais questões e que surjam, entretanto, um post vosso da Associação Manifestamente que relacionava o forte impacto da saúde mental na saúde oral e vice-versa. E, entretanto, não sei se nos pode esclarecer o porquê disto acontecer e da saúde mental afetar a saúde oral, que é algo que à partida podemos não considerar que está logo associado, pelo menos assim à primeira vista. Sim, ou seja, aliás, como também dizia há bocado, mente sem corpo são, a verdade é que a nossa saúde mental vai condicionar os vários aspectos da saúde física. A saúde oral, fizemos um artigo porque realmente é um aspecto curioso, não é? Os dados que apresentamos lá, mas a saúde mental vai acabar por permear muito da nossa saúde física e a nossa saúde física também da nossa saúde mental. Portanto, aqui a ideia é sempre demonstrar que mente e corpo não são propriamente duas coisas separadas, isoladas. Está tudo interligado, até na saúde oral conseguimos encontrar pontos. E essa é a principal mensagem a passar. Ok. Ora, muito obrigada. Eu creio que não temos mais questões. Eu agradeço imenso a sua presença, Maria, que vai representar aqui também a Associação Manifestamente, portanto, uma palavra também de agradecimento à associação em si,
Espero que continuem o bom trabalho que têm feito até então e volto a relembrar, se os nossos espectadores, entretanto, tiverem questões, também as podem colocar ou penso eu, enviar mensagem diretamente para a Associação Manifestamente e creio que verão as suas dúvidas esclarecidas. Ficou também o convite para fazerem o curso, portanto inscrevam-se e estejamos todos alerta para estas situações, no fundo. Um grande obrigado em nome do Conselho Nacional de Estudantes de Direito por nos ajudar na nossa Semana da Saúde Mental, que também estamos a fazer isto porque nós consideramos que é um tema cada vez mais importante, como aqui disse, e que tem de ser falado, é muito importante e esse é o primeiro passo para a cura e, portanto, obrigada, Maria, e até uma próxima, gosto em conhecê-la e obrigada por este bocadinho do seu dia. Até a próxima. Obrigada, até à próxima.